Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Santa Quaresma, também conhecido como Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria. Da alegria porque já se aproxima as festas da Páscoa, a grande celebração que a Igreja nos oferece todos os anos. O momento celebrativo da Páscoa é um dos momentos mais importantes da Igreja, porque nela nós celebramos e vivenciamos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa para nós deve ser essa alegria que nós celebramos no nosso dia a dia, quando buscamos colocar em prática aquilo que o Senhor ressuscitado nos pede. Acabamos agora de ouvir na proclamação da palavra, de um modo particular, essa passagem do Evangelho narrado por São João. E nessa passagem nós podemos destacar alguns pontos que Jesus mesmo vai nos mostrar através dos seus ensinamentos. Claro que essa é a imagem que o autor sagrado nos apresenta. João teve essa alegria de poder conviver com Jesus, ter essa alegria de ter ouvido Jesus e mais ainda a alegria de poder reclinar o seu rosto no peito de Jesus. E aqui João, ele nos apresenta exatamente essa ausência da alegria em relação ao comportamento do povo, que foi um comportamento de recusa, quando ele vai dizer para nós que a luz veio ao mundo, mas o povo preferiu as trevas. Jesus veio como luz para nos iluminar, para nos mostrar o caminho da verdadeira alegria, não aquela alegria passageira que o mundo nos oferece, mas a alegria que permanece, que é eterna na nossa vida e que nós iremos desfrutar quando estivermos face a face com Ele. Aqui nessa passagem, Jesus, o autor sagrado, pegando as palavras de Jesus, ele vai dizer para nós: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Parece que a humanidade hoje está depositando a esperança da salvação nas mãos dos homens, naquilo que é passageiro, não naquilo que é permanente na nossa vida. E aqui ele vai dizer: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Claro que Jesus, aqui o autor sagrado falava de uma forma muito particular para aquela época. A época de hoje são outras, mas não podemos aqui de forma alguma pegar essa passagem e querer colocá-la em prática ao pé da letra, porque se nós colocarmos em prática ao pé da letra, nós estaremos de uma certa forma negando a misericórdia de Deus. Essa misericórdia, esse Deus que o próprio apóstolo Paulo, ele nos apresenta
quando ele dirige essas palavras aos fiéis: Deus é rico em misericórdia. Claro que para viver e alcançar essa misericórdia de Deus, é preciso estar atento àquilo que Ele nos pede, àquilo que Ele nos ensina, de viver de uma forma muito particular os seus projetos que nós ouvimos na semana passada. Mas aqui, continuando no Evangelho, ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Por quê? Porque suas ações eram más. Nesse versículo, nós não podemos de forma alguma querer nos esquivar, porque essas ações más ainda continuam sendo praticada por muitos e muitos de nós, principalmente como cristãos e cristãs. Como a humanidade tem praticado o mal. Quanto mal nós temos vivenciado no nosso dia a dia. Esse será o julgamento. O autor sagrado João, ele tem essa visão. Então ele já vai colocando para nós como será o julgamento no final dos tempos. E aí então nós podemos nos questionar: será que as nossas ações ainda continuam más? Como cristão, como cristã, como católico, como católica, como está sendo as minhas ações no mundo de hoje, no aqui e no agora? No tempo que Deus nos colocou como peregrinos nesta terra, em busca desta alegria que é a casa celestial. Como você tem agido no mundo lá fora? Como está sendo a sua conduta em relação ao próximo? E aí ele vai dizer, quem pratica o mal odeia a luz. Ora, se nós formos pesar essa passagem, meu irmão, minha irmã, todos nós estaremos condenados. Todos nós. Porque nós praticamos o mal. E não vem com aquela conversinha, que muitas vezes nós interpretamos, tirada do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer: eu sei que o mal está em mim, porém eu sei que o bem também existe, mas eu não faço o bem, eu faço o mal que não quero, mas não faço o bem que quero. Quantas vezes nós usamos como argumento para nos esquivar das nossas más ações, das nossas más atitudes, usando ao pé da letra essa passagem de São Paulo. Porque o bem e o mal, eles estão inseridos em nossa estrutura, em nosso coração, em nossa mente. Mas o que prevalece em nós, o bem ou o mal? Aquele que pratica o mal odeia a luz. E quem é a luz? Não é Jesus? Acabamos de afirmar isso agora. Na própria passagem, Deus enviou ao mundo seu Filho como luz para nos iluminar. Ele veio como luz, mas o mundo não o recebeu. Preferiram as trevas. Aquele que pratica o mal odeia a luz. Por isso não se aproxima da luz. Porque tem medo de ser visto pelos outros. Porque você já viu, meu irmão, minha irmã, como é a forma que nós usamos para praticar o mal? É sempre na calada, é num cantinho,
é à noite, é numa rodinha de conversa, que aí nós praticamos o mal. Aí nós vamos pensar naquilo que nós vamos fazer em relação ao próximo, né? Nós vamos criando a historinha para poder prejudicar o outro. E aí nós vamos somente nos afastando da graça. E aí ele vai continuar dizendo para nós: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Por que nós temos medo de sermos denunciados? Quantas vezes você denuncia o irmão? Quantas vezes você burla, né, esse mal em relação ao próximo para denunciá-lo? É a esperteza, que é dessa maneira que o demônio age na nossa vida. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não queremos colocar em prática essa palavra. E muitas vezes nós até zombamos daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus nos deixou. Como nós temos zombado de Deus nesse mundo de hoje? Como nós temos zombado das coisas sagradas? E como nós temos colocado em relevo, né, as coisas do mundo, o mal? Tem hora que é melhor a gente nem abrir mais rede social, ligar a TV, porque a gente só ouve coisas más. Você não vê uma coisa boa acontecendo? Você está conversando com as pessoas, daqui a pouco começa a maldade. É o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo que ainda, né, recusa aceitar essa presença da luz que é Jesus, meu irmão, minha irmã. Que ainda recusa aceitar que Jesus veio ao mundo para nos salvar, não para nos condenar. Porque Jesus vai te condenar. Jesus não vai condenar ninguém. Pode ser, né, o pior da face da terra, mas Jesus não veio para condenar. Jesus veio para mostrar o caminho da salvação, o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho da perfeição. Só que o homem ainda continua cego e surdo às vontades do Senhor. E aí, como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor na glória? Como é que nós podemos, né, celebrar de fato a verdadeira Páscoa? Porque a Páscoa ela não celebra apenas num ritual, é no dia a dia, é a passagem. Porque Páscoa significa isso, passagem da vida velha para a vida nova, do pecado para a graça, da morte para a vida. Como São Paulo nos fala aqui nessa segunda leitura, né, que ele vai dizer: por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos. É pela graça misericordiosa de Deus, meu irmão, minha irmã. A salvação ela não será adquirida de outra maneira. Você pode até pensar, né, que com o que você tem no mundo você vai encontrar a sua salvação. Não, é pela graça, né? Deus nos ressuscitou com Cristo. É uma antecipação da nossa ressurreição, porque Ele veio para nos libertar do pecado, porque nós estávamos mortos.
Será que estávamos ou será que ainda continuamos mortos diante de Deus? Porque Ele quer nos ressuscitar, quer nos dar a vida nova, quer nos dar uma consciência nova, quer mostrar para nós que esse é o caminho que vai nos levar ao encontro definitivo com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos viver na presença do Senhor, em todos os momentos da nossa vida, não só em circunstâncias, mas em todos os momentos, sejam eles alegres ou tristes, sejam eles vitoriosos ou de derrotas, que nós temos que nos colocar na presença do Senhor, porque é ali que Ele vai então nos transformar, quando Ele tocar profundamente no nosso coração e colocar em nós o espírito de vida, o espírito de humildade, o espírito de amor que nós devemos viver no nosso dia a dia. Então, nesse 4º domingo da Santa Quaresma, já nos aproximando das celebrações pascais, vamos pedir com um coração sincero, que Jesus toque em cada um e em cada uma de nós, para que Ele nos liberte da maldade que tantas vezes nós praticamos, para que nós sejamos fiéis testemunhas desta luz em meio à humanidade, em meio às trevas as quais nós vivemos. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça no dia de hoje.